quarta-feira. Estou falando sobre quem lembra. O assunto, isso aí está dentro do assunto. Qual que é o assunto? Hã? Não vou falar sobre o nome, mas não é o nome. O assunto em que está inserido esse conteúdo aí. Qual que é o assunto que nós estamos tratando? Quem está falando aí? A doutrina de Deus. Lembra que eu coloquei lá a doutrina de Deus? Dentro da doutrina de Deus, nós estamos falando várias coisas. E uma delas agora é, nós começamos a semana passada, falando do nome de Deus. O que você achou? Achou interessante essa questão do nome de Deus? O que você achou aí? Sim ou não? Interessante? Então vamos lá então aqui, fazer pergunta direta, pode ou não? Ou não faz não, pastor. Só para as mulheres então. Vamos ver qual mulher que vai defender as mulheres agora aí. Só para as mulheres, tá? Só para as mulheres. Mulheres, sem olhar, sem consultar no celular aí. A pergunta é a seguinte: o nome de Deus, quando ele tem a característica de, ele é o provedor, ele é chamado de Jeová? Jirê. Muito bom. Vamos lá, os homens agora. Os homens agora. Atenção, os homens. A primeira é fácil mesmo, sempre é fácil. Ele é aquele que cura. Ele é chamado de Jeová? Rafa, então tá igual, hein? Vamos lá, mulherada agora. Mulherada? Atenção às mulheres agora. Apertar agora, hein? Ele é nossa bandeira. Hã? Jeová Nissi. Olha aí a mulherada. Aí vai para os homens agora. Homens agora. Ele é aquele que é a nossa justiça. Os homens, nossa justiça é homens. Justiça. O quê? Fake news? Hã? Jeová? Tizetiqueno. Certinho. Aí. Vamos lá, mulherada, mulherada, mulherada. Ele é, as mulheres agora, ele é o Altíssimo. Está lá em cima, alto. Ele é Jeová? El Elyon. Ele é Jeová El Elyon, o Altíssimo. Olha os homens aí, homens aí. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é Jeová. É homens. Ele é Jeová? Homens? Sabaó. Tá olhando aonde o lugar não, né? Tá pesquisando não, né? Quem falou aí? Tá pesquisando aí não, né? Tá pesquisando aí. Não pode não, dentro da igreja cai morto. Ai. Ananias e Safira, dentro da igreja caiu morto. Ananias e Safira morreram. Dentro da igreja. Mais um só, para difícil agora. Para as mulheres, ele está presente. O nome dele é Jeová. Mulheres? Hã? Samar. A Marilda velha, velho. Jeová Samar. Agora os homens, terminando com os homens aqui agora. Homens. Deixa eu ver aqui. Ele é o pastor, o nosso pastor. Nosso pastor. Homens, Jeová? É homens, não vai perder para as mulheres, tem que empatar. Homens, ele é o pastor. Jeová? Homens? Jeová? Alguma mulher arrisca? Mulher agora. Alguma mulher arrisca? Para dar o couro bem dado. Mulher arrisca? Jeová. A mulherada ganhou de 2-0 dos homens hoje, hein? Ei, Jeová Raá. Ele é o pastor da igreja. Maravilha. Então vamos lá hoje. Hoje a gente vai... Vamos ler hoje aqui um texto. Esse texto, eu vou ler um pedaço só, depois eu conto a história, porque senão ele é muito grande. E você não vai... Você fala, nossa, muito grande ficar em pé, né? Não que a gente não... Lá o povo de Israel, depois do cativeiro, eles ficaram mais de 3 horas em pé ouvindo a palavra. Vocês acreditam nisso? Ficaram mais de 3 horas em pé ouvindo a palavra, dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor.
E debaixo de chuva ainda. Nós aqui dentro da igreja, para escutar uma palavra, ficar em pé 5 minutos, chora e venta. Só misericórdia. No quartel ficava mesmo. É verdade. Uns dormindo, mas tudo bem. Daniel capítulo 5, vamos lá. Falando isso, como é que está o quartel aí? Como é que está o quartel aí? Está firme aí? É 3 horas, viu? Ou 2 horas agora? 2 horas, né? É menos? Para render lá? Não, estou falando na hora de fazer a guarda. É 2 horas a guarda, né? Ah, estão indo lá na... Voltou lá? Agora vai lavar prato na sua casa tranquilo, não vai xingar mais. Estou brincando. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Achou Daniel 5? Ó, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele os reis, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que lhe trouxessem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, saiamos daqui edificados, exortados, consolados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Meus amados, a gente dando início, dando sequência naquilo que a gente está falando sobre a doutrina de Deus, nós estamos então trabalhando nos domingos de manhã, tentando conhecer um pouquinho do nosso Deus, pelo que está nas Escrituras. Então, por aquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo, rapaz, nossa, Deus é isso, Deus, que coisa. Isso vai dando, a gente não vai entender tudo de Deus, não vai nunca entender. Mas a gente vai conhecer um pouquinho, uma lasquinha, Nessa história aqui, para você ter uma noção, essa história aconteceu ali,
em torno do ano 550, 530 antes de Cristo, 538 antes de Cristo, antes de Cristo. E quem antes, nessa história aqui, o império que mandava no mundo na época era o Império Babilônico. Antes do Império Babilônico, quem mandava no mundo é o Império Assírio. Antes do Assírio, o Egito. O mundo inteiro estava desviado dos caminhos do Senhor. Então, a Assíria venceu o Egito e dominou o mundo. E o povo de Deus, o povo de Israel, estava ali, no tempo do poder da Assíria. Estava o reino do norte e o reino do sul. O povo de Deus estava dividido. O povo de Deus estava dividido em reino do norte e reino do sul. Israel estava dividido, porque houve uma confusão, uma briga lá. Não vou entrar no mérito, para a gente ganhar tempo. Israel estava dividido, o povo de Deus estava dividido. Que coisa, né? E as outras nações estavam fora do caminho de Deus. Todas as outras nações estavam fora do caminho de Deus. E o povo que era o povo de Deus estava dividido. E mais da metade do povo de Deus estava andando fora da presença de Deus. Aqui você já entende a força do pecado sobre o homem. O pecado é uma coisa que não é brincadeira não, gente. O pecado, a mente humana, sabe? A gente querer saber de tudo, entender tudo, compreender tudo é muito difícil. É muito complicado isso. Tem coisas que você tem que virar a página. Fala assim, olha aqui, eu não estou entendendo, não vou ficar pensando não vou ficar louco. Tem coisas que a gente tem que fazer assim, tem que entregar. Tem coisa que a gente tem que entregar. Se você começar, igual aqui, quer ver? Um exemplo que eu achei interessante aqui, ó. Se eu perguntasse para você, perguntasse para você assim, ó, quanto que pesa esse copo d'água? Perguntando para você, quanto você acha que pesa esse copo de água? Quanto você acha que pesa esse copo d'água? Quanto que pesa? O que você acha? 400 gramas, o que mais? Aí? 300 gramas. 200 gramas. Vocês acham? Quanto que pesa isso aqui? Você acha que eu estou segurando ele aqui? Você acha que ele está pesado na minha mão ou não? O que você acha? Está tranquilo ou não? Mas se eu ficar segurando ele muito tempo, o que acontece? Vai pesar, não vai? Se eu ficar segurando 1 hora aqui, o que você acha? Vai pesar? Se eu ficar umas 3 horas segurando, você acha? Se eu ficar umas 5 horas, o que você acha? Vai doer a mão ou não? Vai começar a incomodar, sim ou não? Então, quando a gente fica muito preocupado com as coisas, a gente gera uma ansiedade dentro da gente. E uma ansiedade é um sentimento sobre algo que a gente não tem controle. Uma ansiedade é um sentimento gerado por uma preocupação ou uma super preocupação que a gente não tem controle. Por isso que a gente está ansioso. Porque se você pudesse controlar, você resolveria aquele problema e já não ficaria ansioso. Como você não consegue resolver, você fica ansioso. E aquilo vai gerando um desconforto. No começo parece fácil, depois vai gerando um desconforto. E aquilo vai pesando dentro do coração da gente. Vai pesando dentro do coração da gente. No começo, aquilo que parecia ser uma coisa tão simples, vai ficando pesado, pesado, pesado. E com o passar dos dias, aquilo vai virando uma tristeza, pode virar uma depressão e pode virar uma doença. Com o passar do tempo. Uma coisa que era tão simples. Então, um copo de água que é tão simples, se eu ficar muito tempo com ele também vai doer, vai doer. Se eu ficar muito tempo mais, vai doer o braço. Se eu continuar, vai ser um incômodo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o copo ali. Deixar o copo de lado. Eu tenho que soltar o copo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem que soltar o copo. Para ficar livre. O que Deus está falando para você? Solta. Isso que está te preocupando, que você não está dando conta, solta. Porque isso vai gerar um negócio muito ruim na sua vida. Vai trazer um negócio muito ruim para você. Então é hora de soltar o copo. Amém? Aleluia?
Então tem coisa que a gente não entende, irmãos. E o nosso Deus, ele é muito grande. Nosso Deus é muito grande. E a gente só tem que confiar. Todas as vezes estamos lendo o Salmo 37, né? Confia no Senhor. Faz o bem. Né? Nossa leitura, todo domingo de manhã, hoje eu li diferente, né? Mas aqui a nossa fala é confia no Senhor, vou confiar em Deus. Eu não tenho. É aquela historinha daquele menino, né? Aquela historinha que todo mundo conhece no avião lá, todo mundo em pânico lá, porque o avião estava numa turbulência, entrou na turbulência, o pessoal tudo apavorado lá, e o menininho tranquilo, sentado ali, quietinho lá, brincando, todo mundo em pânico e tal. Aí o menino ali tranquilo, fazendo desenho, e perguntaram para ele, por que você está assim, tranquilo? Está todo mundo apavorado com esse negócio aí. E o menininho falou assim, o piloto é o meu pai. Amém, aleluia? Eu não sei o que está acontecendo aí não, mas o piloto é o meu pai. Eu só tenho que confiar no meu pai. Às vezes, meu irmão, a turbulência está grande, sabe? Está todo mundo apavorado, você está agitado daqui, dali, lá, mas o piloto é o nosso pai. Ele está no comando, amém? Glória a Deus. Confia no Senhor aí. Deixa o avião, ele vai passar a turbulência. Já que as coisas vão entrar no eixo normal de novo, vai dar tudo certo. Então, se a gente pudesse ser igual esse menininho, né? O piloto é o meu pai. O dono da minha vida é o meu Senhor Jesus. Ele está no comando da minha vida. Nós temos que pensar assim, porque tem coisa que está fora do controle da gente. Está fora do controle. Então, o Salmo 37, né? Não te indignes por conta dos malfeitores, pois eles cedo murcharão como a erva. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça. Confia no Senhor, entrega, deleita-te no Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Calma. Lança fora a ira, o furor, tira fora do teu coração, não adianta. Está tudo na mão do Senhor, irmão. Nossa vida está na mão do Senhor. Nós oramos aqui pelo Senhor Benedito, né? Você viu, né? Mas assim, se Deus quiser levar nós aqui, leva agora. Não precisa nem ter nada, câncer, nada não. Tu puxou a tomada ali, ó. Deus não precisa dar, eu estou bem, eu vou viver muito. Está na mão de Deus, eu vou viver muito porque eu estou sentindo nada. Não, se Deus fala puxar a tomada lá, já era. Acabou. Eu estou bem, nosso fulano está ruim lá. Ei, sei não se ele passa essa noite. De repente você nem vê ele. Você morreu antes. Não, a vida, você entendeu como é que está a nossa vida? É desse jeito. A gente tem que ter uma consciência que nós dependemos do Senhor em todo momento, em todo lugar, toda hora, aqui dentro da igreja, em qualquer lugar, aqui dentro, aqui, ó, você põe a mão no seu coração, quem está fazendo esse coração bater? Tum, 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 tum. Quem está fazendo? Só Deus está fazendo isso, irmão. Nós não temos esse controle. Ou você tem esse controle? Você tem o controle do seu coração aí? Tem ou não? Sabe lá, o seu coração foi computado para bater 7 trilhões, 600 e tantos bilhões e tal. Já está chegando já na hora dele. O coração do Alex, computado para bater tanto. Tá. Onde ele estiver, aconteça o que acontecer, vai apagar. Ai, meu pai, tem misericórdia. Senhor, ajuda. E você fala, o coração não pode bater tanto. Ele tem que estar batendo, você morre. E está batendo, está batendo. Daqui a pouco lá no céu, lá, estou fazendo uma suposição aqui, né? Lá no céu, lá, imagina bem que cada pessoa assim tem lá seu escaninho, né? E tem lá uma tela assim, e tem luzes em cima assim. A luz que está verde tem muito tempo de vida. A vermelha que está apagando. Meu irmão morreu. E a que acender a amarela que está chegando a hora. Imagina bem, os anjos estão nascendo que ele bate o olho assim, acendeu aquela amarela, aquela onde? Lá em Itajubá. Tá, o Wilson Marinho, tá bom. Quanto tempo falta? Acendeu a amarela que é mais 1 ano e meio só. Tá. Nós não sabemos, irmão. Está na mão de Deus, amém? Então, você tem que ter essa percepção. Irmão, temos que ter, a nossa vida está na mão do Senhor. Então, quando a Babilônia venceu, aliás, quando a Assíria estava no comando, o povo de Deus estava dividido. O pecado é terrível, irmão. O pecado dividiu o povo de Deus.
o exército da Assíria, o poderoso exército da Síria, estava vencendo todo mundo. Vencendo todo mundo. Onde ele ia, conquistava. Aí ele foi e atacou o povo de Deus do norte. O povo de Deus no norte estava tudo fora da presença de Deus. Ele atacou e venceu Israel no norte. Venceu Israel no norte. Mas tinha Israel no sul, judeus. Os judeus estavam firmes com o Senhor, na presença de Deus, em oração ali, temendo a Deus, fugindo do pecado. Mas o Israel do norte não. A Síria atacou o norte e venceu. Aí foi atacar o sul. E quando ela foi atacar o sul, Jerusalém estava cercada por muralhas. E o rei Ezequias, dentro lá com o povo dentro de Jerusalém, estava com medo, mas era um homem de Deus. E do lado de fora, o exército da Assíria cercou. Você sabe o que o general da Síria, o rei da Síria, mandou falar para Ezequias? Falou assim, ó: em quem você confia? Manda avisar para Ezequias, para ele abrir os portões. Em quem vocês confiam? Vocês estão confiando em quem? Porque olha o que ele falou, ó, os deuses de Arpade, de Arfade, das regiões por onde eu passei, não puderam comigo. Em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando no Egito? O Egito é uma cana quebrada, passei por cima dele. Em quem vocês estão confiando? Que afronta, irmão, afrontando. E aí a palavra chegou para Ezequias, o rei lá do outro lado. E o rei foi na igreja orar ao Senhor. Olha, aleluia. Em vez de ele arrumar mais exército, ele foi orar ao Senhor. Senhor, e tal ali. E o profeta Isaías chegou nele e falou para ele: assim diz o Senhor, Senaqueribe não entra nessa cidade. Que coisa espetacular, irmão, confiar em Deus. Só Deus. Aí, como o Senaqueribe viu que estava tendo resistência, ele escreveu uma carta. Senaqueribe escreveu uma carta e blasfemou de Deus, falou um punhado de coisa, e mandou entregar para Ezequias, falando mal de Deus e não sei o quê, não sei o quê. E sabe o que Ezequias fez com a carta? Foi para a igreja de novo, para o templo, dobrou o joelho e leu a carta para Deus. Leu a carta para Deus. Senhor, olha o que esse cara está falando, esse rei da Síria está falando. Quem que o Senhor é? Quem que é o Deus em quem nós confiamos? Quem é o Senhor e tal? Aí o profeta Isaías veio e falou de novo: assim diz o Senhor, manda um recado para Senaqueribe e diz para ele que o Senhor em que você confia, manda dizer para ele quem ele pensa que ele é. Fala para ele que eu, o Senhor, permiti que ele vencesse todas as batalhas por onde ele passava. Eu, o Senhor, permiti, eu usei ele para um propósito meu. Olha o que Deus disse. Aí Deus falou para Ezequias assim, ó: eu vou meter um espírito nele. Irmão, Deus é muito poderoso, não pode brincar não. Não pode brincar com Deus. Olha o que Deus falou assim, eu vou meter um espírito nele. Ele vai ouvir uma mensagem que ele precisa voltar para a terra dele. E lá na terra dele ele vai morrer. E Senaqueribe está ali em volta ali de Jerusalém. Daqui a pouco o mensageiro veio lá da terra dele e falou: rei Senaqueribe. Ele, pois não, está acontecendo um negócio lá na terra, lá, invasores e tal. Senaqueribe, fica o exército aqui, general, assume o meu comando, daqui a pouco eu volto. Olha o que Deus havia dito lá para Ezequias: eu vou meter um espírito nele, e ele vai ouvir uma mensagem e vai voltar para a terra dele. E ele está ali de boa, ali, vai tranquilo, vamos entrar aqui em Jerusalém, vamos destruir tudo. Daqui a pouco um mensageiro dele: o que está acontecendo? Ele falou, o mensageiro falou: meu rei, saudações. Está tendo uma invasão lá, nós precisamos da presença do rei. O rei pegou a guarda dele: vamos comigo lá. E colocou alguém no lugar dele ali. O exército ficou cercando Jerusalém, mas ele com a guarda dele voltou. Na maior tranquilidade, assim, ó. Tranquilo, vamos lá resolver esse problema. Quem está fazendo tudo isso aqui, irmão? Quem está fazendo isso? Deus. O cara acha que ele está fazendo porque ele está fazendo. Então eu vou falar uma coisa para você, ó: Deus está no comando de tudo, amém? Aleluia. E ele tudo fará. Aí esse cara foi lá e morreu lá. Sabe quem matou ele lá? Os 2 filhos dele. Os 2 filhos de Senaqueribe matou ele lá. E aí, aquele exército que estava ali, ó, Deus falou, né? Eles não vão atirar nenhuma flecha. E numa noite, morreu todos os homens que estavam ali. Porque um anjo, Deus liberou um anjo.
Então Senaqueribe não entrou. O que acontece? A Babilônia cresceu, atacou a Assíria e venceu a Assíria. Olha bem, a Babilônia atacou a Assíria, se tornou um império mundial. Aí o povo, os judeus que estavam ali depois do rei Ezequias, veio outro rei. Só que os reis que vieram depois de Ezequias, no sul, não eram tementes a Deus, irmãos. Começou a fazer tudo errado. E o povo começou a fazer tudo errado também. Aí nós lemos o livro de Abacuque. A justiça estava cheia de corrupção. Estava tendo miséria, fraude, engano, suborno. Porque os reis aceitavam suborno. Aí entra o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque vai orar a Deus. Ele fala para Deus assim no capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar clamando ao Senhor? Está escrito no Abacuque capítulo 1. Até quando, Senhor? Eu vou ficar orando aqui, não acontece nada. Eu vou ficar falando violência. O Senhor parece que não faz nada, não sei o quê. Falando com Deus. Abacuque capítulo 1. Aí Deus falou para Abacuque: Abacuque, eu vou fazer uma grande obra. E quando as pessoas virem, vão pensar muito. Aí Deus falou para Abacuque: eu vou trazer uma nação do norte que vai entrar aí e vai resolver esse problema. Estou resumindo aqui para você. Aí Abacuque falou para Deus: mas como que o Senhor vai trazer uma nação do norte? A nação do norte, esse povo lá é mau, Senhor. Esse povo é mau, como é que o Senhor vai usar? E Deus falou assim: confia. Aí Deus falou para ele no capítulo 2: o justo vive pela fé. Eu não tenho que dar essa explicação para você não. Confia em mim. Acredita no que eu estou fazendo. Viva pela fé. Porque Abacuque não estava entendendo. Como é que você vai... Sabe quem que era a nação do norte? Babilônia. Babilônia veio, atacou o povo de Deus no sul e levou eles para a Babilônia, 70 anos na Babilônia. Então, a Babilônia, quando ela ataca o povo de Deus no sul, os reis estão corrompidos, o povo está corrompido. Então, o Nabucodonosor, quando ele vem, ele acha que é ele que é o poderoso, é ele que está conquistando tudo. Não, o profeta foi revelado para o profeta, é Deus permitindo que Nabucodonosor vença as batalhas, mesmo não sendo um homem de Deus, porque Deus está disciplinando o povo dele. Então tem coisa que você não entende. Como que pode Babilônia? Nem o Abacuque entendeu. Mas quando Deus começou a falar com Abacuque no capítulo 2, então no começo ele não está entendendo. Mas depois, quando Deus começa a mostrar para ele que ele está no comando, ainda que pareça que o ímpio está mandando, Deus está falando: eu estou no comando, estou fazendo uma grande obra. Então, irmão, mesmo que a gente não entenda, vamos confiar que alguém está sentado no trono. Alguém está no comando disso tudo, não está largado, não. O fulano faz o que quer, parece que não tem justiça no Brasil, não sei o quê. Deus está só no comando, assim, olhando. E Deus sabe de todas as coisas, nada é oculto aos teus olhos. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, e vê e observa os bons e os maus. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Então, quando Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia, Nabucodonosor, você conhece no começo, queria que os meninos lá, os meninos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, se curvassem diante dos deuses da Babilônia. E o copeiro, o chefe na cozinha lá, mandou dar comida para eles, ia treinar eles 3 anos, para depois eles comparecerem na presença do rei, porque o rei era tão poderoso que ninguém via a face do rei. A não ser uns 5, 10 homens ali. O rei Nabucodonosor era poderoso que ninguém via o rosto dele. Não é para qualquer um ver o rosto dele, não. Então esses homens que vieram de Israel, do povo de Israel, Daniel, Ezequiel e outros lá, eles ficaram, no caso aqui Daniel, Ezequiel ficou no meio do povo. Mas Daniel e os seus colegas ficaram no palácio, mas não viram a face do rei. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos, comendo as iguarias do rei, bebendo o vinho do rei, para depois se apresentar, depois de 3 anos. Tinha que ser homens inteligentes, sábios, para desvendar os mistérios lá. O que aconteceu? Quando for dar comida para Daniel ali, Daniel falou assim: nós não vamos comer essa comida. Nós 3, nós 4, nós não vamos comer, não vamos beber esse vinho, porque esse vinho foi oferecido aos deuses,
Aí o chefe falou, se vocês não comer vai dar um problemão. O rei daqui 10 dias vai querer fazer que eu faça a análise de vocês aí. E se vocês não estiverem bem, vai dar problema. Ele falou assim, não, experimenta nós 10 dias. Nós vamos comer legumes e beber água. Mas nós não vamos comer essas coisas desses deuses aí não. Você pensa bem, irmão, como é que pode você comer tomate? Vamos falar aqui na nossa língua de hoje. Tomate, alface, um gilozinho, uma beterraba, todo dia, tomando água. O outro comendo lasanha, carne de porco, carne de vaca, arroz, feijão. É outra comida, irmão. Estou só mostrando, trazendo para o nosso dia. E comendo cedo, 2 pão com ovo, na hora do almoço enchendo, de tarde comendo de noite. 10 dias depois, apresenta todo mundo. Quem está mais gordo, mais forte, mais sadio, mais bonito? Será que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Ou é os outros jovens? Os outros jovens apareceram, comeram. Aí o homem olhou e falou, nossa, estão tão gordinhos, eles estão, rapaz, tá. Vamos ver Daniel. Olhou para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam mais robustos. A pele mais bonita, mais firme, mais animado, mais encorajado do que os outros jovens. E comendo alface, beterraba, um gilozinho, bebendo água. A diferença, o Senhor provedor. Ele é aquele que é o verdadeiro pão da vida. Irmão, não adianta, nosso Deus é inexplicável. Como é que pode, naturalmente, você falar, não tem, como é que pode o cara comeu lasanha, o cara comeu batata, comeu arroz, comeu todo dia, o outro comeu alface, verde. Não pode, esse cara estar mais bonito do que o outro, mais robusto, não pode, mas está. Mas está. A Bíblia mostra, no Daniel capítulo 1, eles estavam mais bonitos, mais abençoados. Aí os 3, e outra coisa, a Bíblia fala que Daniel achou nele uma sabedoria tão grande. Ele foi achado 10 vezes mais sábio do que todo astrólogo na Babilônia. 10 vezes mais inteligente do que todo mundo. Aí achou graça diante do rei. Aí passaram-se os anos, o rei Nabucodonosor teve um sonho. No Daniel capítulo 2, da estátua, que é um sonho escatológico, que mostra o final dos tempos. Irmão, imagina bem, irmão. Quando a gente sonha, a gente acorda, eu tive um sonho. Vamos supor que você teve um sonho lá, forte lá. O máximo que pode acontecer com você é, nossa, eu tive um sonho, tive um pesadelo. Tive um pesadelo. Ai, que pesadelo. Bom, mas aí passou, 3 horas depois, o dia você já... Agora o rei teve um sonho. Rapaz, que ele ficou... Aquilo foi um negócio, um transtorno para o rei. A ponto do rei mandar chamar todos os astrólogos, todos os encantadores, todos os feiticeiros, falar para eles, vocês têm que me revelar o que está acontecendo. Mas conta o sonho para nós. Ele falou, não vou contar. Esse sonho perturbou tanto o rei, irmão. Olha o sonho de Deus, ó. Olha como que Deus é. Esse sonho perturbou porque era uma revelação, está escrito na Bíblia, Daniel capítulo 2, que os feiticeiros perguntaram para o rei assim, conta para nós o sonho. E o rei falou, não vou contar não. Não vou contar o sonho. Se vocês descobrirem o sonho que eu tive, eu vou acreditar na interpretação que vocês vão dar. Fala, senhor, está doido? Se o senhor não contar, não existe ninguém no mundo. Isso aí é uma coisa que está lá nos céus com os deuses. Não está no nosso meio. Ninguém é capaz de descobrir o sonho que o senhor teve. O senhor tem que contar o sonho para a gente dar a interpretação. Ele falou, não, vocês estão querendo armar, não, vou mandar matar vocês todos. Vocês estão querendo armar aí coisa aí, mentir para mim, não, vou mandar matar. Se vocês não falar o sonho que eu tive. Imagina bem, você sonha, chega no irmão e fala, irmão, eu tive um sonho, o irmão fala para você assim, conta o sonho, você fala, não, fala o seu sonho que eu tive. Você fala, sai fora, irmão, eu vou saber agora. Pois é, o rei queria saber, conta o sonho que eu tive. Ninguém conseguiu. Aí ele falou assim, então tá bom, vou mandar matar vocês todos. E quando Daniel ficou sabendo disso lá, Daniel falou com o cara que estava organizando isso tudo ali, falou para ele, pede para o rei dar um tempo para mim e os meus colegas. Aí o rei pediu uns dias para ele, 2, 3 dias lá, não sei quanto, a Bíblia não fala quanto tempo, e a Bíblia fala que Daniel, Ananias, tinha mudado o nome deles para Beltesassar, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3, 4 homens de Deus, moços,
foram orar a Deus, passaram em oração, em jejum, em oração, em oração. Aí passou um momento, um tempo lá, Daniel chamou o chefe e falou assim: eu quero me apresentar diante do rei. E Daniel foi na presença do rei. E o rei falou para ele assim: Daniel, será o caso de você saber o sonho que eu tive e dar a interpretação? Daniel falou para ele assim: o sonho que o rei teve, nenhum homem é capaz de saber. Nenhum homem é capaz de saber. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. E Deus me revelou o que o Senhor sonhou. É muita ousadia falar um negócio desse, né? Para um rei ali, os guarda real com a espada, tudo assim. Talvez alguém pensando assim: o que esse porcaria de crente do ID pensa que ele é? A irmãzinha está ali com a maior carinha dela, com um coquinho na cabeça e falando: Deus me revelou, eu vou falar para o senhor. Amém ou não? Nosso Deus é grande, aleluia. Imagina ver os caras com a espada ali: o que esse cara pensa que ele é? Eu quero dar só uma nele, só cortar esse pescoço. Aí ele começa a falar para o rei. Estava o rei deitado no seu aposento. E quando então os pensamentos do rei foram longe, e o rei dormiu, e o rei viu uma enorme estátua, e falou de 50 côvados de altura, falou a altura da estátua. E a cabeça da estátua era de ouro. O peito e os braços da estátua era de prata. O quadril e o ventre era de bronze. As pernas dessa estátua eram de ferro. E os pés, os dedos da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro. O rei viu isso. E do nada assim, o rei viu uma pedra que veio e bateu no pé da estátua. E a estátua esmigalhou de alto a baixo. E aquela pedra cresceu e encheu toda a terra. Ele falou para o rei: este é o sonho que o senhor teve. Agora eu vou dar a interpretação para o rei. Tem que ser muito de Deus, amém ou não, irmão? Como é que pode? Tem que ser de Deus. Vou dar a interpretação. A cabeça de ouro é o Senhor, é o teu reino. Deus te deu o poder para o Senhor conquistar tudo, é o Senhor. Mas depois do teu reino vai se levantar um outro reino, um pouco inferior ao Senhor, representado pelo peito e pelos braços de prata. Depois vai levantar um terceiro reino de bronze, um pouco mais inferior. E depois um quarto reino de ferro. E depois, no final, vai levantar 10 reinos, que eles estão misturados com barro, porque eles estarão ligados pelo casamento. Eles estarão unidos pelo casamento, mas não estarão ligados como o ferro não se liga com barro. Nos últimos tempos, então, vai levantar 10 reinos, 10 reis, que vão estar juntos, unidos. Aí ele falou assim: a pedra que o senhor viu é o reino de Deus que bate e destrói todos os reinos do mundo. E o reino de Deus cresce, e não tem fim. O reino de Deus enche toda a terra. Ele falou para o rei: este é o sonho e fiel é a interpretação. Aí o rei já deve ter chorado, deve ter gritado: não é possível, rapaz. E já colocou Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali para trabalhar junto. E foi uma pancada, foi uma benção. Mas aí eu pergunto: o rei se converteu? Não se converteu. O rei continuou, mas já tomou uma primeira pancada. Anos depois, né, acontece lá aquela questão da fornalha de fogo. No caso já é com o outro rei, né, que é o rei Dario. Mas também, né, a questão da cova dos leões. Mas o outro sonho, que para você entender, no capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor, isso anos depois, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma árvore muito grande, frondosa, um tronco grande, cheio de folhas, folhagens, e as aves vinham debaixo da árvore e comiam do fruto e tal. Mas esse sonho também perturbou o rei, perturbou muito. Gente, esse sonho não foi de um dia para o outro, não. Daniel ficou 70 anos na Babilônia. Tem que entender isso. Não sei, o irmão tem um sonho lá com um gato que passou ali. Ah, que Deus está querendo falar comigo. O pastor falou de sonho lá, o gato passou, deixa eu ver. Ele olha lá,
o gato tá com a camisa do Flamengo, certo? É para me torcer pro Flamengo a partir de hoje. Para com isso, irmão. 99% dos sonhos que nós estamos tendo aí é tudo barriga cheia, tudo coisa de homem, não tem nada de Deus, não. Estou falando para você já, viu? Fica ficar triste comigo, não. Até eu também. Hoje Deus fala pela palavra. Viu? Se Deus quiser usar sonho, Ele usa também. Mas, 99,999, palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, 3. Antigamente, Deus falou para o povo por meio dos profetas. A nós hoje fala pelo Filho. Hebreus capítulo 1. Está bem claro isso. E lá, João capítulo 14, Jesus falou que o Espírito Santo que Ele ia enviar, Ele ia guiar nós em toda a verdade. Ia ensinar a nós as coisas. E o Espírito Santo ia glorificar Ele. Então o Espírito Santo é que guia a nossa vida. Nós não somos guiados por profeta não, viu, irmão? Somos guiados por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. Sai correndo atrás de profeta, não vê o que Deus tem que falar com você. Olha, se o meu filho quiser falar comigo, ele vai lá na casa do vizinho, lá buscar. O que será que meu pai quer falar comigo? Olha, vem falar comigo, ué. Por que tem que ir na casa do vizinho procurar saber o que eu quero falar com ele? Ué, se nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus, quem entregou a vida para Jesus é filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Quem entregar a vida para Jesus é filho de Deus. Confessar Ele como Senhor, crer nele. Se eu sou filho dele, se é filho dele, por que eu quero saber das coisas dele? Eu vou perguntar para o outro irmão lá. Ué, eu estou brigado com ele por um acaso? A não ser que esteja brigado com ele lá. Está brigado com ele? Olha na palavra. Você só está brigado com ele se você estiver no pecado. O pecado afasta você de Deus. É só consertar o pecado que volta a comunhão de novo, sem problema nenhum. Mas parece que Deus não fala. Olha, dá um tempo ali, fica quietinho ali. É que hoje nós somos muito imediatistas. A gente quer falar e já quer que responda na mesma hora. E Deus fala assim, meu irmão, senta aí quietinho. Tira um tempo, fecha a porta do teu quarto. E fala a teu pai que está em secreto. E teu pai te recompensará. Nosso pai, ele é enjoadinho, num bom sentido da palavra. Você fala com ele de qualquer jeito, ele fala assim, não estou te escutando não, bem. Não é assim que fala comigo, não. Não é assim que você fala comigo, não. O que é isso? O que você está pensando aqui agora? Você que manda aí, você que é o senhor, a senhora aí. Aqui que é o senhor sou eu. Fala comigo direito. Até nós mesmo, nosso filho vem, pai, esse é o que? Você fala, volta aqui. Olha, é jeito de falar com seu pai? Nós fazemos isso. A gente faz isso, imagina Deus. Então não é assim. Entendeu? Então o que acontece? Nabucodonosor ficou apavorado porque ele viu essa árvore enorme e de repente ele viu um guardião, um anjo que cortou a árvore. Tum, quase que no toco da árvore. Cortou, sim, derrubou a árvore, acabou com tudo. Aí ele ficou apavorado. Mandou chamar, ninguém conseguia interpretar. Aí Daniel veio e falou para ele. Mas Daniel falou para ele: essa árvore é você. O Senhor te engrandeceu, te deu poder. E você não se humilha, não reconhece Ele. Você não se humilha. É tipo assim, você acha que é você, que é o seu poder, que é a sua força. Mas Deus está falando para você se humilhar, reconhecer. Porque senão vai vir um negócio aí, vai atrapalhar a tua vida, vai cortar você. Você vai perder o reino. Falando com Nabucodonosor. Nabucodonosor, penso eu, né, que a Bíblia não fala, ficou ali meio quieto assim, passou um dia, 2 dias, 3 dias, não aconteceu nada. Uma semana não aconteceu nada, ele continuou reinando. Não é assim que acontece muitas das vezes quando a pessoa peca, parece que não acontece nada. 10 dias, 20 dias, um mês, está reinando do mesmo jeito, não aconteceu nada. Fala, deve ter pensado, né? Para lá. 2 meses, nada. 3 meses, nada. 4 meses, esqueceu já. 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses. 1 ano depois, ele está passeando no palácio dele. Ele olha para a Babilônia, para a cidade, e fala: esta é a grande Babilônia, que eu construí com a força do meu poder, para a minha glória. Olha que coisa linda. A Bíblia fala que ele estava falando, ouviu-se uma voz que de cima para baixo falou: chega, passou de ti o reino. Deu uma loucura nele na hora, do nada assim. Perdeu o sentido, o entendimento. Seus conselheiros perceberam que ele estava babando, tiraram ele, levaram psicólogo, psiquiatra, ninguém deu conta, o homem estava louco, colocaram ele para viver junto com os animais. Nabucodonosor vai viver junto com os animais, comendo erva. Ninguém chega perto, põe comida por baixo, unha crescendo, cabelo crescendo, barba crescendo, um bicho.
7 anos. 7 anos, irmão. 7 anos ali. Outras pessoas ali, conselheiros, assumiram o reinado de Babilônia. E ficou aquele homem vivendo num lugar lá, isolado. Aí ele mesmo fala que em determinado momento, lá depois dos 7 anos, voltou o entendimento. Eu fico imaginando ele, eu imaginando ele olhar assim, aquele mau cheiro, aquele fedor, aquelas unhas, aquela barba, aqueles animais ali comendo junto. Voltou o entendimento. Deve ter pensado bem assim, relembrado tudo, porque Deus é Deus, amém? Não? Você está aqui por causa do quê? Relembrado tudo, e a Bíblia fala assim, voltou o entendimento. Então, tiraram ele dali, né? Claro, tomou um banho, fumou tudo, e está escrito na Bíblia, e ele reconheceu que quem reina é o céu. E louvou e mandou engrandecer o nome de Deus por toda a Babilônia. Quem manda é o céu. Estou falando isso para você entender que o nosso Deus é grande. Amém? Aleluia? Aí tá, vamos lá para os finalmente aqui agora, né? Tudo isso faz parte da doutrina de Deus, mesmo que nós não tenhamos entrado. Nós não entramos no slide lá. Estou fazendo a introdução aqui para entrar lá. Mas o tempo já está indo embora, então não vai dar. Mas tudo bem. Vamos aqui. O que acontece? Aí Nabucodonosor morreu, passou por fulano, passou para outro lá. Um dos filhos dele assumiu o comando. Que é o texto que nós lemos aí, o Beltesazar. Irmão, filho de porco é porquinho. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de vaca é vaquinha. Mas filho de crente não é crentinho, não. Não é do nada que vai virar crente, não. Tem que ter um milagre de Deus dentro do coração. Tem que ter uma transformação, cada um é cada um. Não tem como entrar na vida do filho, obrigar ele a ser. A gente tem que mostrar o caminho, mas só um milagre de Deus no coração dele também. Porque o novo nascimento é um milagre de Deus dentro da gente. Não tem como eu obrigar o meu filho a nascer de novo, nem a minha filha. Eu posso mostrar o caminho, mas aquele momento do arrependimento, de reconhecer, é muito particular. É muito particular dele e dela. Você está no caminho certo, traz para a igreja, ensina, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas se ele nasceu de novo ou não, só Deus sabe. E o tempo, os frutos vão mostrar se realmente nasceu de novo. Os frutos mostrarão se a árvore é uma árvore nascida de Deus. Só os frutos vão mostrar. Então, esse Beltesazar, que se tornou rei, o que acontece? Olha aqui, ó, ele não está nem aí com a vida não, irmão. Está curtindo, reinado, poder e tal. Aí, num determinado dia lá, ele dá uma festa. Não é num dia, não, vários dias, dá uma festa. E lembra quando eu falei para você que Babilônia lá atrás atacou o povo do sul? O povo de Deus levou o povo do sul para Babilônia, levou Daniel, levou a turma. Eles levaram os utensílios da casa de Deus, levaram tudo. Utensílios sagrados. Aí esse rei que assumiu depois de Nabucodonosor, lá na frente, lá o Beltesazar, mandou pegar os objetos de ouro que veio de Jerusalém, e beberam vinho, e curtiram. E estão ali de boa, que punhado de homem, naquele lugar enorme, bebendo 1 dia, 2 dias, curtindo ali e tal. Dando louvores aos deuses que não são deuses. E num determinado dia ele está sentado lá, bebendo. Pum! Apareceu uma mão. Ele só viu os dedos. Que escreveu na caiadura. Escreveu assim, ó. Mene! Mene! Tekel, parsim. E a mão desapareceu e o escrito ficou lá. Rapaz, aí nós lemos o texto aqui. O homem tremeu, o homem balançou. Olha, você não é o bonzão? Vai mexer com Deus, você não. Que Deus você? Olha, você não é o... Tremeu, balançou, o joelho bateu no outro. Deus sabe fazer as coisas, né? Se é para balançar, fica tranquilo, Deus sabe fazer. Deus sabe chacoalhar também. O cara ficou ali, irmão, sem ação, sem o que fazer. Mandou chamar todo mundo, os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os encantadores. Ele falou, quem conseguir interpretar o que está escrito lá, vai ser o terceiro do reino. Vou dar... Chama um, chama outro, ninguém consegue. O rei ficou apavorado. Até que a rainha, mãe, senhora de idade lá, que não estava participando, não estava ali, estava fora. Olha a experiência da rainha, mãe.
Véia de guerra. O filho não dá atenção, mas ela também não se envolve. Está lá, ficou sabendo lá, veio. Ó, por que o rei está assim tão apavorado? É porque... Olha lá. Mandei chamar. Aí o rei, a rainha vai falar para ele assim. Olha aí, Daniel capítulo 5. Vamos finalmente, Daniel capítulo 5, verso 10. Olha o que a rainha. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Ela não estava lá não. Entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesassar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas, solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Tem que ter um homem de Deus, irmão. Você tem que ser uma mulher de Deus, tem que ser um homem de Deus, irmão. Amém? Não pode. Olha o verso 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. Disse o rei a Daniel. Aí o rei falou para ele: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o teu entendimento, a excelência se acham em ti. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os feiticeiros, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Olha a ousadia do menino, irmão. Olha a ousadia dos meninos, que ele está com mais de 85 anos, né? Verso 17. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Não quero nada, tá? Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha que tranquilidade do homem, irmão. Amém? Olha quem falou para o rei, verso 18. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Quando, porém, o seu coração, que é o coração do pai dele, se exaltou e o seu espírito se endureceu na soberba, ele foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Eu contei a história para você, que ele foi derrubado, lembra? Foi viver no meio dos animais. Verso 21, foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais. A sua morada foi com jumentos selvagens, e fizeram-no comer erva com os bois, e pelo orvalho do campo foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Isso aconteceu com teu pai. Aí ele falando para o rei, tu, porém, seu filho Belsassar, você não se humilhou, teu coração não se humilhou, ainda que você soubesse de tudo isso. Aqui falou para o menino, você sabia de tudo isso e você não se humilhou. Você sabia e não se humilhou. Em vez disso, você levantou contra o Senhor Deus do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e você, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas e todos os teus caminhos, a ele você não glorificou. Então da mão desse Deus foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura que se escreveu. Sim. Esta Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino.
Olha o verso 30, o que aconteceu no verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belzassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. A desgraça aconteceu naquela mesma noite, irmão. Depois da interpretação que o Daniel deu, o rei perdeu o trono dele naquela mesma noite. Sabe como o rei, você sabia que Babilônia, ela era na época intransponível. Ninguém conseguia entrar em Babilônia. Babilônia era invencível. Babilônia era invencível. O rio Eufrates passava dentro de Babilônia. Mas rio cheio, sabe, tudo cercado, não tinha como entrar em Babilônia. Babilônia era poderosa, tudo vigiado. Como eles estavam dando festa há muitos dias, dando festa, o Império Medo-Persa, a história fala que os medos que venceram eles, conseguiram desviar o curso do rio. Olha quanto tempo levou, irmão. Enquanto o cara estava curtindo, já tinha gente, Deus já estava trabalhando há muito tempo, usando os medos e os persas, desviaram o curso do rio. Naquela noite certinho, o rio estava bem baixinho as águas, ninguém viu nada, o exército entrou. O exército dos medos e dos persas entrou em Babilônia. E exatamente naquela noite o rei foi morto, depois da interpretação. E cumpriu-se a palavra do Senhor. Nosso Deus é grande, amém? Aleluia. Fica com essa palavra, irmão, saber que Deus está no controle também dos reinos de toda a terra. Não pensa que a terra está largada, o Brasil, a Argentina, está acontecendo tudo isso, mas há alguém assentado no trono, no comando. Mas eu não entendo, aí quem disse que é para você entender, solta o copo e viva a tua vida. Para de segurar o copo, deixa o copo de lado, viva a tua vida, senão você vai ficar louco aí, preocupando com coisas que não faz sentido mais para nós. Devemos orar sim, e fazer a nossa parte, permanecer fiel na presença do Senhor. Vamos errar uma aqui e outra ali. Filhinhos, não pequeis, não peca. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. Vamos fugir do pecado. Está em oração, buscando ao Senhor. Mas o Senhor é fiel, o Senhor está no controle, o Senhor é grande. Amém? Glória a Deus. Então não fica aí preocupado assim, ai meu Deus, sim, nós temos aquela preocupação natural, mas não deixa transpassar nisso. Nem entramos lá, o nome do nosso Deus é grande, eu sou o que sou, eu serei quem serei. Eu sou muito grande, vocês não imaginam nem não passa na sua cabeça quem é o nosso Deus. Como a gente não entende, e Ele é muito grande, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus é a expressão do Pai, em forma humana. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que falar com seu Filho. Tem uma música aí, sabe a música? Lembra dela? Como é que é mesmo? É. Se a gente quiser estar com Deus, é pelo Espírito. E por meio do Filho. Amém? Por meio de Jesus. Jesus veio trazer o Pai para nós e levar nós para o Pai. Ele é tão grande, não tem como a gente chegar nele, mas Jesus veio. Se eu quiser conhecer a Deus, tem que conhecer o Filho. Você percebeu que ele é imenso, né? O Abacuque não entendeu ele. O rei Ezequias não deu conta. O Isaías veio, não dá. O próprio rei Senaqueribe nunca imaginou que meteria o espírito. Que espírito é esse? Não, nosso Deus está além disso tudo. Mas Jesus veio trazer um pouquinho dele para nós. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Confia em Jesus, confia no Cristo que morreu por nós. Confia no Senhor que entregou a vida por nós. Ele é o pastor da igreja, nada nos faltará. Não vai te faltar a alegria, a paz, a saúde. Vamos confiar no Senhor. Mesmo que nós não entendamos, vamos entregar tudo na mão dele. Senhor, perdoa nós. Nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Ainda que muitas coisas nós não entendemos, e talvez nem venhamos a entender, mas nós queremos entregar a nossa ansiedade, nosso coração no Teu altar. Perdoa nós, Senhor. Eu sei que tudo está no Teu controle, no Teu comando. Ajuda o irmão, ajuda a irmã, ajuda nós. Segura em nossas mãos, Senhor. Esse problema que a irmã está passando, esse problema que o irmão está passando, ajuda ele, Senhor. Ilumina, a Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Ilumina esse homem, ilumina essa mulher.
para saber lidar com essa situação. Ilumina essa mãe, esse pai, para saber lidar, Senhor, com esse momento ali, Senhor. Ajuda, Pai, é de grão em grão, eu sei, Senhor. É de pouco em pouco, é dia após dia. Ajuda essa família, ajuda-me, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti já percebemos, já temos certeza que nós não damos conta mesmo. Nós não vamos dar conta mesmo, Senhor. É só com o Senhor, só com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esse homem, ajuda esse jovem, ajuda essa mulher. Ajuda esse casal, ajuda essa família. Ajuda esse filho, essa filha, ajuda, Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Senhor te guarde, irmão. Ótima semana, irmão. Que a bênção do Senhor permaneça sobre todos nós. Que o Espírito do Senhor nos guie em tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.